Iniciação científica. O que é iniciação científica e por que estudar iniciação científica? Entende-se iniciação científica como um processo inicial da formação do pesquisador em sua fase preliminar, introdutória, em seus primeiros estudos, da busca pela informação de forma sistemática, bem como na elaboração de métodos e a apresentação de suas pesquisas. A pesquisa científica se define por um conjunto de atividades orientadas e planejadas na busca pelo conhecimento nos âmbitos escolar e universitário. Tem por finalidade obter informações acerca de um determinado assunto, procurando satisfazer uma necessidade inerente ao ser humano, representada pela busca constante de informações rumo ao seu crescimento pessoal e profissional. A partir de um estudo realizado sobre determinado assunto, o pesquisador tem a oportunidade de aprender por meio de um aprendizado autônomo, isto é, um aprendizado que lhe possibilite uma satisfação a cada etapa vencida de sua produção científica. Assim, ele se torna agente de seu próprio conhecimento, justamente porque passará por meio de várias leituras e diferentes reflexões, a dialogar opiniões de diferentes autores. Posicionando-se como alguém questionador, provido de uma consciência crítica e que age sobre sua própria busca pelo saber. A pesquisa científica é fruto de um trabalho realizado pelo pesquisador, devendo obedecer a padrões previamente estabelecidos, seguindo formas específicas de elaboração. Ela compreende um conjunto de etapas, tais como investigar o assunto e compreendê-lo, buscar informações em diferentes fontes, comparar ideias de diferentes autores, selecionando-as sob uma postura crítica e, finalmente, partir para a redação do próprio texto, contando com o apoio de um referencial teórico que sustente os posicionamentos assumidos pelo autor. O que torna um trabalho científico são as fontes pesquisadas, os instrumentos utilizados para a coleta de dados, a argumentação das ideias, assim como um planejamento bem elaborado e a seriedade na execução da pesquisa. O processo de pesquisa se refere a todas as etapas da construção e da produção de conhecimento acerca do tema investigado, bem como sua comunicação. A elaboração do projeto de pesquisa é um instrumento de ajuda ao pesquisador. Seus elementos embasam e orientam todo o processo da pesquisa. A leitura é fundamental em todos os elementos presentes no trabalho. Então, no primeiro momento, é preciso selecionar fontes de informação, documentos, para assim apropriar-se do objeto de pesquisa. Selecionar fontes de pesquisa e leitura. Exemplos de fontes para essa finalidade são os materiais de referência como dicionários especializados e almanaques. Artigos científicos. Para acessar artigos acadêmicos é importante buscar no Google Acadêmico ou no portal de periódicos da CAPES. Outros sites que podem auxiliar as pesquisas são sites do IBGE, que traz dados estatísticos do Brasil, ou o site que reúne bibliografia por grandes temas, bibliotecas virtuais temáticas. Dê preferência a textos que venham de faculdades ou banco de pesquisa. Não use artigos de blogs, a menos que seu orientador permita. Quando acessar um artigo pelo Google Acadêmico, verifique se ele vem de uma instituição conhecida. A biblioteca da escola também pode oferecer fontes de pesquisa. Toda leitura feita deve ser registrada em uma ficha de leitura, a fim de organizar as informações coletadas e registrar todas as referências, ou seja, as fontes consultadas, que serão utilizadas para a pesquisa.
Você sabe quais são os elementos que compõem o projeto de pesquisa? Vamos conhecê-los? Tema. O tema é o objeto de estudo. Refere-se ao assunto que se pretende investigar, surgido de um interesse, uma necessidade, uma dificuldade, uma preocupação ou um problema. Ele precisa ser especificado, delimitado, a fim de ajudar na elaboração do problema. Pergunta de pesquisa. Saiba diferenciar tema de título. O tema é mais abrangente e consiste no assunto geral, que deve ser explorado ao longo do texto. Por exemplo, alimentação saudável. Já o título é o ponto central que será estudado dentro daquele tema e revela com mais especificidade o que o texto almeja dissertar. Por exemplo, a substituição da farinha de trigo pela farinha de aveia para uma alimentação mais saudável. Na delimitação do tema de pesquisa, o estudante traz um tema de interesse. Por exemplo, o tecido utilizado no vestuário. O orientador, ele precisa ajudar o estudante a delimitar o tema, pois o objeto de pesquisa pode ser estudado sob diferentes perspectivas. Observe, na área da matemática, o estudante, o pesquisador, poderia pesquisar o uso do molde de uma peça de roupa para o melhor aproveitamento de um tecido nas dimensões disponíveis no mercado. Na área de linguagens, poderia ser os tipos de tecido como linguagem no mundo da moda. Na área de humanas, ele poderia pesquisar a história da fabricação de tecidos e as relações de trabalho. E na área de ciências da natureza, ele poderia estudar o impacto da fabricação de tecido no meio ambiente. Como vocês puderam observar, é possível estudar sob diferentes perspectivas. Após definir o enfoque do tema, delimita-se o quanto for possível por meio da definição do espaço geográfico, do tempo, do público, etc. Por exemplo, na área da matemática, poderia ser o uso do molde da blusa feminina para o melhor aproveitamento do tecido de algodão nas dimensões disponíveis no mercado, e colocaria essa dimensão. Na área de linguagem, poderia ser assim: os tipos de tecidos mais utilizados por estilistas franceses no início do século XX e os reflexos no comportamento social. Na área de humanas, poderia ser assim: a história da fabricação do jeans no início do século XX nos Estados Unidos e as condições de trabalho dos operários. E na área de ciências da natureza, poderia ser o seguinte: o impacto da fabricação do jeans no início do século XX nos Estados Unidos e a relação com a produção dos rios da região. Uma vez definido o tema, agora é a hora de definir o elemento problema. O problema é uma pergunta específica sobre o tema. Na sua formulação, deve haver clareza, concisão e objetividade. A questão de pesquisa deve ser elaborada de forma interrogativa e delimitado com indicações de variáveis de tempo, espaço que serão considerados no estudo. O problema é o centro vital de toda a construção da pesquisa. Para elaborá-lo, devemos levar em consideração a viabilidade, pode ser resolvido por meio de pesquisa, a relevância, tem potencial para trazer novos conhecimentos, a novidade, está adequado ao estágio atual do conhecimento, a exequibilidade, ou seja, pode chegar a uma conclusão por meio da metodologia, e a oportunidade. A pesquisa tem potencial para atender aos interesses particulares dos estudantes e gerais da sociedade. O problema de pesquisa tem o objetivo de esclarecer uma dificuldade, necessidade específica e como se pretende resolver por intermédio da pesquisa. Observe abaixo exemplos de formulação do problema de pesquisa.
Nosso próximo elemento do trabalho são os objetivos. Os objetivos indicam o que se quer com a investigação e devem ser apresentados com clareza para evitar possíveis distorções no processo de pesquisa. Em projeto de pesquisa, apresenta-se o objetivo geral e os objetivos específicos. O objetivo geral está relacionado a uma visão global e abrangente do tema. Resume e apresenta a ideia central, descreve a finalidade que se pretende, é amplo e contém a hipótese e a delimitação do tema. Já os objetivos específicos apresentam um caráter mais concreto e permitem, de um lado, atingir o objetivo geral e, do outro, aplicar este a situações particulares. Os objetivos específicos descrevem em detalhes quais etapas serão necessárias para a realização do objetivo geral. Os enunciados dos objetivos devem começar com um verbo no infinitivo para indicar uma ação. Exemplos? Observem. Nosso próximo elemento é a justificativa. A pesquisa deve ser realizada com um propósito previamente definido. Por isso, além dos objetivos e das perguntas de pesquisa, também é necessário justificar o estudo, mediante a exposição de suas razões. E para que é ou porquê do estudo. Com a justificativa, devemos demonstrar que o estudo é necessário e importante. Observe exemplos de elaboração da justificativa de um projeto. Agora, o próximo elemento é o referencial teórico. Embora o pesquisador já tenha leitura para familiarização de seu objeto de estudo, é necessário que aprofunde a leitura, selecionando obras e autores que de fato irão embasar a pesquisa. É essencial relacionar os dados da investigação e a interpretação deles com o estudo e a interpretação de teóricos, ou seja, de outros pesquisadores que se detiveram a estudar o mesmo objeto de estudo. O pesquisador deverá buscar em fontes documentais ou bibliográficas, informações que reafirmem ou não a proposta destacada e manter uma relação com os objetivos e os resultados da pesquisa. Observe abaixo a exemplificação de uma elaboração de referencial teórico. A metodologia é o nosso próximo elemento. Em um processo inicial de pesquisa, a metodologia nada mais é do que estratégias para responder à pergunta de pesquisa e alcançar os objetivos. A metodologia deve responder à pergunta: como? Você deve descrever as técnicas de pesquisa a serem utilizadas, qual a delimitação do universo da pesquisa, bem como as limitações para a obtenção de resultados e o tipo de amostragem, definida quanto ao público pesquisado. Para cada problema e objetivos da pesquisa serão definidas estratégias e técnicas para a coleta e interpretação dos dados. Observe abaixo a tabela com exemplos de técnica e instrumento de coleta de dados. Temos a documentação, bibliografia, entrevista, história de vida, observação, questionário, formulário. Estes outros tipos de técnicas e instrumentos de coleta de dados você pode utilizar para responder à pergunta de pesquisa e alcançar seus objetivos. Outro elemento importante no trabalho científico é o cronograma. O cronograma é a previsão de tempo para a realização do trabalho de acordo com as atividades a serem cumpridas. As atividades e os períodos são definidos a partir das características de cada pesquisa e dos critérios determinados pelo autor do trabalho. Os períodos podem estar definidos em dias, semanas, quinzenas, meses, bimestres, trimestres e outros.
O cronograma permite aos autores avaliarem continuamente o andamento do projeto e a disponibilidade de tempo ainda existente. Outro elemento indispensável no trabalho científico são as referências. As referências trata-se de um conjunto padronizado de elementos descritivos retirados de um documento, que permite sua identificação individual e devem ser apresentados conforme a Associação Brasileira de Normas e Técnicas, ABNT. Informações e documentação, referências, elaboração. Todas as fontes utilizadas para a realização da pesquisa, independente do seu suporte, devem ser citados no documento, seguindo as normas de apresentação da ABNT. Observe os exemplos abaixo. Em outro momento, você vai aprender direitinho como faz as referências. Agora, vamos falar sobre a apresentação da pesquisa. Este item é de grande importância no processo da pesquisa científica, pois tem como objetivo dar informações sobre os resultados da busca. É nesse ponto do trabalho que se elabora a forma de apresentação da pesquisa, para então divulgá-la para o público, mostrando tudo o que foi descoberto e refletido ao longo da pesquisa, em que são expostas todas as etapas, desde o planejamento até as conclusões, incluindo os processos metodológicos adotados e análise dos resultados obtidos. A apresentação da pesquisa científica evidencia a avaliação e o aproveitamento do conhecimento construído. Desse momento em diante, esse conhecimento estará registrado. Deve conter uma linguagem simples, clara, objetiva, concisa e coerente. Existem várias formas de comunicar os conhecimentos construídos por meio de pesquisa científica, e elas podem ter formatos de apresentação distintas, embora o conteúdo seja o mesmo. Veja alguns exemplos abaixo. O pesquisador é esse que está em busca sempre de algo novo, pesquisando, entendendo, aplicando, testando, revisando e aplicando de novo, entregando para a sociedade um novo conhecimento, um novo produto, novas ideias.